Então, mesmo o mundo sendo bom, né, mesmo o mundo tendo sido criado bom, existe então a questão do mal. Deus criou tudo bom, mas a criatura é imperfeita. Nós vimos um pouquinho ali para trás, né? Só o Criador é perfeito e incapaz de imperfeição. E quando o pecado entrou no mundo, ele introduziu o sofrimento e a morte. É o que diz para nós Romanos 6:23, né? Que o salário do pecado é a morte. E a consequência do pecado é o sofrimento. E é por isso que Jesus teve que vir ao mundo, né? Porque ele veio para tirar o pecado do mundo. É o que diz para nós São João Batista, né? Quando anuncia Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? E aí o 311 traz uma novidade para nós, né? Você pode ler para mim, Jean, por favor? Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E de fato pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente a causa do mal moral. Todavia o permite, respeitando a liberdade de sua criatura e misteriosamente sabe ao filho dele o bem. Isso. Então, quando Deus cria os homens e os anjos, ele os cria com criaturas livres e inteligentes e livres, né? Que devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial, ou seja, nós temos o livre-arbítrio de optarmos para seguir com Deus e caminharmos para o nosso destino último, né? Que é a salvação, que é a vida eterna, né? Deus não nos obriga a nada, ele nos cria livre, até os anjos ele os criou livremente, né? Mas Deus é Pai e é amor também, e como um pai amoroso, ele corrige os seus filhos, ele não é paternalista, ele nos deixa arcar com as consequências das nossas atitudes, né, das nossas escolhas, porque nós escolhemos em algum momento nos afastarmos de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente, vai ficar mais claro para nós, né? E quando ele nos deixa arcar com as consequências do pecado, nós precisamos ter consciência de que nós precisamos lutar contra o pecado para que a gente possa cada vez mais se aproximar desse ser humano desejado por Deus, desse projeto que Deus tem para nós, que é a felicidade, que é a vida eterna, né? Porque Jesus já conquistou o perdão dos pecados na cruz por nós, né? Ele já fez essa justiça divina. Mas cada um de nós precisa rejeitar o pecado e por isso precisamos dos sacramentos da confissão, sempre nos aproximar do sacramento da confissão instituído por Jesus após a ressurreição, né? Pois somos livres. Deus não nos obriga a deixar o pecado. Nós precisamos deixar livremente. Então Deus também não nos obriga a deixar o pecado, mas Ele pede a nossa conversão, né? Então é uma decisão nossa, tá certo? Eu tenho que decidir não querer mais o pecado para mim, porque o mal existe, mas não é porque Deus quis, né? Nós vamos ver mais para frente como que o mal entrou no mundo exatamente, né? Então, Deus pode, né, de todo esse mal também ainda tirar um bem maior para nós, né? Você pode ver aqui? Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Isso, e é o que diz para nós ali Santo Agostinho, né? Por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar daí o bem do próprio mal, né? Então, de todo o mal menor, Deus tira um bem maior, né?
E nós cremos que Deus é o Senhor do mundo e da história, né? E Ele então vai sempre nos amparando, nos socorrendo e nos ajudando, né? E é a nossa fé que nos dá a certeza que Deus está conosco, né? Você pode ler para mim aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, só esse finalzinho aqui para fechar esse. A fé nos dá certeza que Deus não permitiria o mal, se do próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conhecemos plenamente na vida eterna. Isso. Então, à medida, né, que o pecado for sendo arrancado de cada homem, vai sendo arrancado da humanidade também. Então, depende de nós irmos tirando esse mal de dentro de nós, para que ele também vá saindo do mundo, né? E tanto o homem quanto o anjo pode se desviar do bem. E é por isso que nós temos que sempre estar vigilantes, né? Mas se Deus não pudesse tirar um bem do mal, Ele não teria permitido o mal. E a maior tragédia do mundo é Deus pregado na cruz. Essa foi a maior tragédia do mundo. Mas mesmo daí Deus tirou um bem maior, que foi a salvação da humanidade. Desse mal maior, Deus ainda tirou a salvação da humanidade para nós, né? Por isso que nós não podemos nos desesperar diante do mal. Bem, mas temos que ter confiança em Deus, que Ele é a providência para nós, né? Então, a partir do parágrafo 326, nós vamos ver agora sobre a criação do céu e a terra. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Isso. Então, o céu não é um lugar... O céu não é um lugar físico, é o lugar da glória de Deus, onde estão as criaturas espirituais, né? Então, quando na Sagrada Escritura essa expressão céu e terra, né, ali eles não tinham a compreensão que nós temos, a cosmovisão que nós temos hoje, né? Era com aquela compreensão que eles tinham da sua realidade daquele tempo, né? Então, para eles, o céu e a terra, quando eles usam essa expressão céu e terra, significa tudo, a criação como um todo, né? Tudo que eles podiam, que os seus olhos podiam enxergar, né? O seu instinto podiam perceber em volta de si mesmo, né? E a palavra céu, então, ela indica o lugar das criaturas espirituais, né? Por exemplo, os anjos que estão ao redor de Deus, né? E então, nós vamos ver que sobre a existência dos anjos, ele vai entrar um pouquinho nessa questão. A existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Isso. Então, o que é uma verdade de fé? É um dogma, não se muda, né? Isso é ponto pacífico, não se muda, não se pode duvidar de uma verdade de fé, de um dogma, né? Então, a existência dos anjos, para nós, não podemos duvidar dessa existência, né? E os anjos, o que vem a ser, então, o anjo? Anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação na natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. São heróis fortes que executam suas ordens, obedecendo sua palavra. Isso. Então, os anjos
são mensageiros de Deus, executores de sua palavra. Por exemplo, a anunciação a Maria, né? É um exemplo de um mensageiro de Deus que vem executar a sua palavra, né? Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. Tá? Então, são criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis, né? Por que que eles são pessoais? Eles têm um nome, tá? Todo anjo tem um nome. Bem, se você for procurar pelo seu anjo da guarda, ele tem um nome. Eles superam em tudo, porque não há limitações, eles estão fora do tempo, eles são imortais, eles permanecem, eles são, não tem limite, né? Criaturas espirituais, né? Elas não dependem de um corpo como nós, né? Nós somos limitados porque nós temos um corpo físico também com nós somos criaturas com corpo físico, os anjos não, né? Eles não têm limitação e vivem fora do tempo, né? Estão além do tempo, esse tempo é uma criação humana, né? Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo evangélico. Angélico. Os anjos são seus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, são seus, porque foram criados por e para ele. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso. Então, Cristo é o centro de todo mundo espiritual, porque foram criados por ele e para ele. O 332 também vai trazer uma afirmação muito importante para nós, né? Que eles estão aí desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação, né? Então eles sempre estiveram ali. Se nós formos ver os textos bíblicos, nós vamos ver ali, por exemplo, quando eles protegem Lot, quando eles salvam Agar e seu filho, quando eles seguram a mão de Abraão, né? Quando eles também aparecem a Abraão no carvalho de Mambré, né? Ali os anjos, embora há um entendimento de que fosse a Santíssima Trindade também, mas naquele momento Abraão entendeu como sendo anjos mensageiros de Deus, né? E eles perpassam todo o Antigo Testamento, acompanhando inclusive até os profetas, né? E finalmente na encarnação, o anjo que anuncia então a encarnação. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercado da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus! Os anjos protegem a infância de Jesus e servem a Jesus no deserto. Ora e confortam na agonia, quando ele poderia, por si mesmo, ter se salvado das mãos dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno de Cristo, que eles anunciam, estarão lá a serviço de seu juízo. Isso. Então, desde a criação do mundo, protegendo o mundo, até a volta de Jesus, né? Então, são várias as citações bíblicas que falam da existência dos anjos, né? E nós precisamos invocar o nosso santo anjo da guarda para a nossa proteção diária, né? A nossa oração ao santo anjo, né?